Excelentíssimo senhor presidente da quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, excelentíssimo senhor desembargador federal Eduardo Martins, eminente relator e eminentes julgadores. Eu sou João Marcelo Martins Alves, sou advogado dos agravados. E desde o do início eu peço venha a vossas excelências aqui para não me alongar muito, a fim de não tomar também o tempo de vossas excelências, até porque eu já juntei aos autos o memorial que resume bem e traz os pontos e os documentos com os respectivos IDs que os agravados julgam importantes para o julgamento e para que seja levado à consideração de vossas excelências. Retomando, eu peço venha aqui e para contextualizá-los acerca da, da origem dessa alegada dominião desse alegado domínio da União sobre a data Santana e fazer um contexto histórico que julgo seja importante para o adequado julgamento do feito. Excelências, a origem aqui deste domínio alegado pela União remonta ainda ao ano de 1943, quando, sob o regime das datas, cuja origem remonta às Sesmarias, a Justiça Estadual do Piauí atribuiu à União, por meio das folhas de pagamento, uma ação demarcatória, não se trata de uma ação que, que reconheça a propriedade, não, é um modo de divisão entre condôminos, como bem destacou a própria Consultoria Jurídica da União no parecer 00469, já anexado aos autos. Excelências, pois bem, a Justiça Estadual deferiu à União, ou outorgou à União sobre a natureza de regime de terrenos de marinha, pois acreditava-se que pela região, pela proximidade da praia, da linha da praia à época, imaginava tratasse de terrenos de marinha. Ocorre, excelência, e aqui é um ponto importante para trazer a vossas excelências, que a própria União, recentemente, por meio da nota técnica 3115 e demais normativos que eu já destaquei no memorial anexo, a própria União reconhece que a natureza jurídica desses bens não é terreno de marinha. Trata-se de terrenos alogiais, ou seja, de nacionais interiores. Sendo, pois, bens de aquisição derivada, não aplica-se a estes bens as restrições, por exemplo, da súmula 496 do STJ e as demais restrições devidamente aplicáveis aos terrenos de marinha, né? Então, tratando-se de bens reconhecidamente pela própria União, reconhecidos como nacionais interior, sabe-se que trata-se, portanto, de bens cuja aquisição derivada demanda e exige o adequado registro dos imóveis destes bens em cartório no nome da União. Fato que destaca-se, mesmo passados esses 80 anos, após mais de 8 décadas, a União permanece omissa no seu dever de arrecadar, incorporar e registrar tais bens em cartórios. Os efeitos desta omissão octogenária da União para o município de Cajueiro da Praia e para os agravados é uma enorme insegurança jurídica que até hoje permeia a região. E aqui eu contextualizo. No caso, a segurança jurídica lá é tão grande que os agravados, imaginando tratar-se de um único meio legítimo de legitimar sua propriedade, buscaram de vontade própria a SPU para pedir a inscrição do RIP, a inscrição de ocupação. E aqui cabe destacar, este é um fato também corriqueiro. Até então o imóvel não existia para a SPU. Os agravados buscaram de espontânea vontade, livremente, demonstrando sua boa-fé e imaginando tratar-se do único meio, né, legítimo de regularizar os seus bens, procuraram a SPU. Resumindo, a SPU nega, com base na Instrução Normativa número 4, cujo artigo 3º, salvo engano, o parágrafo 1 do artigo 3º, salvo engano, diz claramente que a inscrição de ocupação é um instituto
que deverá ser usado em último caso, em detrimento de todos os outros meios legítimos e adequados para a transmissão e efetiva transmissão da propriedade. Nesse sentido também, eu já colacionei aos autos, há diversos normativos da União, da própria SPU, que tratam da regularização dos imóveis, há um marco legítimo e um paradigma também para o julgamento deste caso, que é a lei da REURB, a Lei 13.465, de 2017, que criou, inclusive, institutos novos, como a legitimação fundiária, que também trata-se de uma forma de aquisição originária de propriedade. Pois bem, excelências, o fato é que a União, por meio do SPU, recorrentemente insiste em não usar os outros meios de transmissão da propriedade, né, os outros institutos jurídicos, aplicando única e exclusivamente a inscrição de ocupação. Pois bem, retomando o que eu estava enfatizando, que o que decorreu disso? A União nega, com base na inscrição de ocupação, o registro. Ato contínuo, ela manda o processo para a Advocacia Geral da União para que entre com medidas restritivas, como a reintegração de posse, pedidos de demolição, ainda que pendentes o pedido de regularização fundiária, como no caso dos agravados, desde 2023, a gente tentou aqui por meio do estado do Piauí, tem uma atitude e um projeto pioneiro, trata-se do programa Regularizar, que visa justamente, com base na lei da REURB, a Lei Federal 3.465, visa justamente facilitar e incluir como uma política pública a política da regularização fundiária. Então, este fato é corriqueiro. Eu não vou me ater também à questão da LPM, pois como os agravados imaginam terem já demonstrado nos autos, inclusive com relatórios de auditorias do próprio Tribunal de Contas da União, os próprios documentos internos da SPU, totalmente contraditórios, mas que presumem e assumem, na verdade, que não há linha demarcada, ou pelo menos que não se aplica a LPM ao caso, devido a essa sentença judicial do ano de 1943. Mas aqui a questão da demarcação da LPM ou não é uma questão secundária, pois os imóveis dos agravados estão situados a aproximadamente 1 quilômetro de distância da linha de praia, o que já, de antemão, presume-se que estejam fora da alegada linha do pré-amar LPM do ano de 1831. Aqui, então, o ponto que eu peço destaque, que eu tento chamar a atenção de Vossas Excelências dentro desse contexto histórico, é que, em síntese, houve essa sentença do ano de 1943, que, por meio da Justiça Estadual, atribuiu à União, né, dentro da folha de pagamento e da ação de demarcação, que o próprio parecer, juntado pela consultoria jurídica da União, parecer 0049, ele destaca e chama a atenção para a peculiaridade desse caso, aqui do Piauí, da demarcação da Data Santana. Não trata-se, pois, de uma forma de aquisição originária. Ainda que fosse, tratando-se, com todo o respeito que se deve ter à sentença e ao devido processo legal, ao trânsito em julgado, sendo uma sentença cujos efeitos ainda reverberam no tempo, elas deve ser feito também uma análise à luz da Constituição, da recepção ou revogação da sentença, né, e seus efeitos, pois a Constituição Federal trata como o único bem de aquisição originário os terrenos de marinha. E para ser terreno de marinha, Vossas Excelências sabem que tem que ter feito e tem que ter sido feito, elaborado, o, a LPM demarcada, homologada, com todo o rigor técnico previsto no decreto. O que não foi, e que ainda que tivesse sido feito, o imóvel dos agravados está a uma distância razoável para presumir se tratasse de terreno de marinha. E aqui cabe destacar mais uma vez, peço perdão pela demora, mas cabe destacar que os reflexos que esta omissão da União, por mais de 80 anos, vem trazendo aos agravados e à população daquela localidade que tanto almeja a solução definitiva dessa questão, pois
contínuo e rotineiro ações da Polícia Federal, ações de conflitos de terra, justamente por faltar àquela região a, 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 o devido registro, a segurança jurídica que que todos almejam, né, que é o registro do imóvel, a questão dos investimentos que isso deixa de trazer ao Estado, e reverbera no caso dos agravados, que montaram uma pousada lá, no tempo da pandemia, mas cuja posse, a origem foi amplamente demonstrada também nos autos, aplicando-se também ao caso o princípio da cessio possessionis. Então, excelências, eu peço desculpa por ter me alongado, mas eu julgava ser oportuno trazer um pouco desse contexto histórico, para vossas excelências, a fim de ajudá-los de alguma forma, no julgamento do presente agravo. Muito obrigado a todos.